Oi amores, tudo bem? O vídeo hoje é um pouquinho diferente, então pra começar, já se inscrevam no canal, curte, compartilha, me segue no Instagram e vamos lá. Bom, eu vim falar sobre necrópsia, autópsia, enfim. O que é isso, né? Vou explicar pra vocês antes, pra ver se vocês querem prosseguir assistindo o vídeo, porque tem gente que é mais sensível, que não gosta, enfim. Quando o paciente entra em óbito, então... quando o paciente falece, às vezes é preciso estudar a causa ou como foi que ele morreu. Então é feita a necrópsia ou autópsia, enfim. Então eu já assisti algumas e a última que eu assisti foi muito interessante, eu aprendi bastante, que foi lá na Santa Casa. Então eu achei muito bacana, eu vim contar pra vocês algumas curiosidades e contar pra vocês como é que foi essa experiência. A gente assistiu a necrópsia de uma paciente que tinha 70 e poucos anos e na verdade não estava muito clara o motivo do óbito. Então ela passou por esse procedimento. Esse procedimento pode ser feito na necrópsia do hospital, por exemplo, que foi esse último que eu assisti, e também já assisti no IML, que tem alguns casos que precisa ir para estudo neste local, que é o Instituto Médico Legal. Mas vamos contar dessa última experiência que eu tive. A gente foi assistir uma palestra que estava tendo na Santa Casa e tinha um workshop que era de necrópsia. Então a gente desceu lá, que era no subsolo, no necrotério, e foi assistir essa paciente que eu falei pra vocês, que tinha 70 e poucos anos e não estava muito bem definida a causa da morte dela, porque ela teve uma sequência de eventos, então não dava pra saber exatamente o que tinha acontecido. Então, como eles fazem? A paciente fica deitada numa superfície de metal, que tem como se fossem uns rolinhos assim pra ela não encostar. Até porque às vezes solta líquido quando você... depois que você morre, às vezes tem eliminação de líquidos, enfim. Então fica assim pra ela não ficar molhada, enfim, pra poder descer. Aí eles vão fazer o estudo. Pra fazer o estudo ele tem que abrir a pessoa. Então eu vou falar pra vocês de uma forma que fique bem fácil pra vocês entenderem. Então eles abrem a calota craniana pra retirar o cérebro pra estudar. Tira na verdade encéfalo, pô, tira tudo, mas tira o cérebro pra estudar. Aí você vai vendo órgão por órgão pra ver tudo o que aconteceu. Primeiro, óbvio, você vê por fora, mas se não tiver nada por fora, que às vezes, por exemplo, no ML tem vítimas que foi violência e tal, aí você consegue ver já coisas na pele. Mas nesse caso não. Então você abriu a calota craniana, pegou, por exemplo, o cérebro da pessoa, eles colocam apoiado numa superfície e eles cortam de forma que você consiga ver o interior pra ver se teve algum problema, se a pessoa teve algum acidente vascular encefálico, alguma hemorragia, alguma coisa do tipo. Então foi cortando e assim, é muito interessante da gente ver exatamente o que a gente viu no livro, que a gente consegue diferenciar a substância cinza da substância branca do cérebro, você consegue ver muito fácil. Então isso é muito bacana assim em termos de estudo. Foi cortando e a gente conseguiu ver que tinha um coágulo. Então daquele coágulo, que era como se fosse um sangue seco, um sangue junto, agrupado, um coágulo. Então daquele a gente consegue saber que lá teve alguma coisa. Pode ser que não seja a causa da morte ainda, mas a gente já conseguiu ver que ela teve um sangramento cerebral por algum motivo. Então alguma artéria lá sangrou, vazou e ficou aquele coágulo, a gente consegue ver nos cortes. Aí terminou de fazer os cortes, viu que esse era a única alteração que ela tinha. Aí a gente passa pra outro órgão, por exemplo, eles cortam aqui no meio pra abrir toda essa parte que tem os arcos costais, então você não consegue ter acesso aos órgãos. Então você abre aqui pra você depois ver todos os órgãos que tem cavidade torácica e abdominal. Por exemplo, a gente sabia alguns dados da paciente, não muitos, mas a gente sabia que a paciente era hipertensa. Pra vocês conseguirem ter uma conexão, a paciente era hipertensa, então já tem algumas coisas que a gente já espera encontrar em alguns órgãos. E a paciente também fazia diálise há 7 ou 8 anos. Então a gente pegou o coração. Em geral, o coração de hipertenso tem hipertrofia. O coração ele fica maior, como se ele tivesse malhado. Quando a gente malha, a gente faz força e cresce o músculo. O coração também é um músculo, então é como se fosse isso. O coração fica mais hipertrofiado, igual nossos músculos da academia. Então quando a gente tirou o coração dela, a gente olha também o coração por fora, vê se a gente já consegue ter alguma alteração. Por exemplo, se ela tivesse infartado, alguma coisa, a gente consegue ver às vezes áreas de necrose, essas coisas. Mas não tinha, a princípio, nada assim visível no coração. Só a gente conseguia ver que tinha um ventrículo esquerdo hipertrofiado, que é um ventrículo esquerdo mais grosso. A gente cortou. É inacreditável o quanto é fácil de ver, gente. Você faz um primeiro corte, você já vê a parede do coração, que tava super grossa, super grossa, e o buraquinho que fica o sangue dentro do ventrículo, né, que você consegue ver no corte, bem pequenininho. Então você já conseguia ver que isso era provavelmente decorrente da hipertensão dela. Então a gente pega, por exemplo, a aorta. E é muito legal de ver, assim, interessante de ver a aorta. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver, mas assim, é super mais grossa do que eu imaginava, por exemplo, antes de ver, entendeu?
Aí a gente abre toda a parte, na verdade a parte ascendente e a parte um pouquinho da descendente da horta, pra ver se ela tem muita placa de ateroma, ateromatose, é gordura no vaso. Então não é um local que tem muito, mas a gente abre pra dar uma olhada pra ver como é que é. Aí a gente abriu, viu que não tinha nada, os vasos estavam ótimos. No coração também a gente foi procurar se ela tinha alguma alteração de válvula ou algum trombo dentro do coração, pra gente ver se aquilo talvez que a gente viu no cérebro fosse algum trombo que migrou, alguma coisa assim, mas a gente não achou nenhuma alteração, as válvulas estavam ótimas, estava tudo certo e a gente não achou nenhum trombo também. Daí vimos o estômago, eles retiram sempre peça por peça e a gente faz cortes de acordo, procurando o que a gente quer, né? E o estômago também não tinha nenhuma alteração, tava normal. O fígado tinha uma coloração diferente, ele tava mais amarronzado do que de costume, mas era só isso, assim, era essa alteração solta, então não dava pra gente saber o que era, não dá pra você decifrar, porque se fosse uma hemocromatose, que os órgãos às vezes ficam mais escuros porque tem muito ferro, mas era só esse órgão, então não dá pra saber. O fígado liso, os contornos normais, que é muito comum a gente pegar paciente com cirrose, com uma coisa, ele não é lisinho, é porque ele tá endurecido, daí ele fica como se fosse com uns altinhos, sabe? Mas o fígado também não tinha nenhuma alteração. A vesícula foi a gente já sabia, na verdade, que ela tinha cálculo. Então a gente sabia que ela tinha colelitíase. E na hora que a gente abriu, a gente consegue ver os cálculos certinhos. Na hora que você abre e já vaza o conteúdo líquido com os cálculos. Então a gente conseguiu ver isso também. Vimos o pulmão da paciente, porque uma das hipóteses é que ela tivesse com alguma alteração pulmonar, que ela tivesse tido um pneumotórax, um hemotórax, alguma coisa assim. E que isso tenha sido alguma a causa mesmo da morte. Então a gente fez um teste, que é muito interessante, que a gente suspeitava muito de um pneumotórax. Então a gente ia coloca água mesmo entre o pulmão e a pele nessa parede aqui, nesse vão, e se borbulhar a gente consegue saber que tinha ar. Então na hora que a gente fura, se sai bolha é porque tinha ar. Então a gente consegue ver, constatar um pneumotórax. Não vimos o pneumotórax. Aí pegamos a peça do pulmão mesmo, direito e esquerdo, tiramos pra estudar, pra ver como é que tava. Daí eles explicaram pra gente que se você pegar... Primeiro você consegue ver que tinha uma parte colabada, uma parte mais condensada. Pode ser N coisas até então. Eles explicaram que se você pegar seu dedo e afundar e o pulmão furar, é porque provavelmente tinha uma inflamação, uma infecção naquele local. E a gente conseguiu ver que ela tinha uma pneumonia, realmente uma infecção naquele lugar, aquele lugar estava inflamado. E ela tinha também outra coisa. Tinha 1 litro de sangue no pulmão. Então ela teve um hemotórax, provavelmente foi um trauma da passagem de catéter, enfim. A gente conseguiu ver esse sangue, ele já não tá líquido nesse momento, porque ela já tava há um tempo lá e o sangue coagula. Então fica como se fosse meio gelatinosa, assim. E a gente tira esse material inteiro, assim, não fica água, sabe? Você tira na mão porque não tá líquido. Então a gente viu que tinha um coágulo, então a gente constatou que teve realmente um hemotórax. Tinha mais ou menos 1000 ml. Então a gente conseguiu ver isso. Tinha em ambos os pulmões esse material, né? Que esse sangue coagulado. Um mais, outro menos e tal. E ela também tinha a pneumonia. Então a gente viu que ela tinha várias alterações pulmonares. Aí a gente faz cortes também, assim, no meio do pulmão. Abre em 2 partes pra ele ficar mais fino, pra você ver por dentro, tipo isso. E você consegue também ver se ela tem algumas áreas de fibrose por alguma doença. Você consegue ver essas alterações quando você abre. Ela tinha poucas alterações, mas ela tinha. Aí você consegue abrir as vias aéreas inferiores, os brônquios e tal, e ver se ela tinha secreção, se ela tinha alguma alteração desse tipo, mas não tinha. Aí fomos ver o pâncreas dela não tinha nenhuma alteração, e chegamos no rim. Era uma paciente que fazia diálise há uns 8 anos, então a gente já esperava mais ou menos o que ia encontrar. Tanto que na necrópsia a gente encontrou um rim só. O outro tava tão atrofiado que a gente nem conseguiu achar, que durante a necrópsia a gente nem achou. Então o que a gente achou tava muito pequenininho, acho que ele pesava 30 gramas, acho que era 30 a 35 gramas, que é bem abaixo do normal. Então ele tava bem pequenininho. E você vê que ele tava sem parênquima renal. O parênquima é a parte do rim que funciona, que faz as funções que tem que fazer. Então assim, ela tava quase sem parênquima renal. Tava super fininho, tava só com a parte dos cálices, que é onde filtra pra ir embora pro xixi, vamos dizer assim. Então tava super fino. Então a gente via que já era um rim que não funcionava e que como não funciona, tende a diminuir, que é atrofiar. Então a gente achou só esse rim. E a diálise, que eu tava falando pra vocês, que eu não sei, todo mundo sabe o que é, que ela fazia há 8 anos, é como se fosse assim. É como se fosse um rim fora do seu corpo. Você vai fazer um procedimento toda semana, de 2 em 2 dias, enfim, depende do paciente. E a máquina vai fazer a função do seu rim, filtrar todo o sangue, essas coisas. Isso mais ou menos é diálise. Então, assim,
em geral. Foi muito interessante, a gente aprendeu muito. Fora isso, ela foi explicando várias coisas de fisiopatologia de doenças, várias coisas enquanto ela ia mostrando os órgãos e mostrando as estruturas internas. Então é muito bacana pra você aprender, são coisas que você acaba não esquecendo, porque tudo que você vivencia fica muito mais guardado do que coisas que você só lê. Então é muito legal, mas é óbvio que tem partes, assim, ruins. Nem todo mundo gosta de ver, nem todo mundo consegue ver essa palavra, na verdade. Porque você tem que ver ele abrindo a cabeça, você tem que ver ele abrindo todas as estruturas ósseas aqui. Cortando, né, as costelas, gente. Não tem jeito pra você abrir, você tem que cortar as costelas. Então são imagens um pouco fortes que nem todo mundo fica bem olhando. Resumindo, é isso. O cheiro também é um cheiro forte, não tem como. É uma pessoa que faleceu, o corpo começa parou de funcionar, então não tá lá circulando, começa a entrar em decomposição depois de um tempo, né? Tanto que eu tava lá assistindo com alguns amigos, né, que também estavam nesse congresso. E tinha gente que tava com a gente que tinha pavor, morria de medo, sentia mal, não gostava e tal. E os comentários, muitas vezes, delas sentaram mais pra... Porque tem tipo um auditóriozinho, porque é um hospital escola. Então elas sentaram mais pro pé do paciente. Eu tava sentado mais pra cabeça, porque elas não gostam de ver o rosto. E realmente ver o rosto é ruim. Porque é igual cirurgia. Quando você tá com a paciente coberta aqui e você vai fazer uma cirurgia abdominal, você acaba vendo sua barriga, você não fica... É diferente de você ver o rosto da paciente, tá falando com a paciente. Tem diferença. Então elas preferiram... Eu sentei mais pra parte do rosto, que era onde tinha lugar. Então eu acabei vendo, e aí tem umas partes que são um pouco fortes, assim. É que eu acho que é muito bacana pra gente aprender, eu acho que a gente tem que passar por isso, eu acho que me agregou muito conhecimento e tal. Mas tem a parte ruim. Então é isso, ela tinha algumas comorbidades. Várias coisas, na verdade, foram cooperativos pro óbito, mas a gente acredita que o hemotórax foi a causa principal, e a gente acredita também que aquele coágulo no cérebro foi porque a paciente convulsionou algumas vezes antes de falecer. Então, assim, tiveram vários eventos pra chegar no óbito, mas a gente consegue estudar algumas doenças prévias delas e algumas coisas que contribuíram pro óbito. Então foi isso. Desculpa aí se alguém não ficou muito bem com o vídeo. Eu achei que essa experiência de ter assistido a necrópsia no necrotério do hospital foi um pouco mais leve, porque no IML tem muitos corpos, então fica um clima mais pesado. Você acaba, dependendo da época, dependendo do dia, chega muitos corpos, né? Tem muita coisa junto. Então fica um clima mais pesado. E também, como vai pro ML, muitas morte suspeita, acidente, violência, acaba sendo um pouco pior. Mas é isso, um tema um pouco polêmico. Espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo tema. E se inscrevam no canal, dá like, essas coisas. E até o próximo vídeo. Um beijo.